Fala, meus queridos, vocês já assistiram algum filme de ficção científica? Claro que já, no qual tudo parece estar sendo controlado por várias forças invisíveis? Pois bem, meu amigo, aqui no nosso Brasilzão de Deus, a gente não tá num filme, mas você não tem essa sensação? Pois bem, cada movimento político parece ter saído direto de um roteiro bem do negativo, do ruim. E adivinha quem é que infelizmente acaba sendo colocado como protagonista? Tem ele mesmo, nosso querido e amado presidente Bonorito, Jair Bolsonaro. Sempre no alvo de uma trama que eles gostam de chamar de golpista, que mais parece, a bem da verdade, está muito claro que se assemelha muito a um roteiro de Hollywood. Pois bem, meu amigo, eu vou abordar isso e outras questões, então eu peço o teu like, o teu compartilhamento neste vídeo aqui, muito importante. Se puder fazer uma doação aqui no Pix, Pix é o e-mail, doeparowill@gmail.com. Você também pode colaborar através do botão Valeu Demais. Eu agradeço muito de todo o coração. Vamos lá então. Ah, Brasilzão, nada como mais uma novela jurídica cheia de reviravolta e manobra, no mínimo, para se falar assim, escandalosa. Mas Will, o que está acontecendo? Bom, vamos falar de mais uma nova tentativa da PGR de vincular o nosso querido e amado Bolsonaro àquele infame 8 de janeiro. E a gente sabe muito bem que o Bolsonaro não tem nada a ver com aquilo. Pois é, meu amigo. Aqueles protestos que aconteceram e acabaram se transformando naquela cena de quebra-quebra lá em Brasília. Mas é claro, né? Tem que culpar quem? Qual que é o interesse de culpar pessoas normais, comuns? O interesse todo é lógico de culpar o Bolsonaro. E para colocar essa culpa no Bonorito, parece que o sistema ele tem se movido em uma velocidade avassaladora, não é? Você fica surpreso? Eu imagino que não. Não começou ontem e não começou durante o governo do Lula, já vinha há muito tempo. Ou seja, não podemos alegar que estamos sendo pegos de surpresa. É uma palhaçada toda. E palhaçada é para falar pouco. A PGR, então, através de Paulo Gonet, sempre tão neutra, de neutralidade a gente não vê, né? Tampouco, pelo menos do meu aspecto jurídico, sequer vemos imparcialidade. Então, está sendo feita uma espécie de costura, uma ligação entre o chamado golpe, e não foi nada de golpe aquilo, já expliquei várias e várias vezes, e aquela quebradeira toda. E você sabe muito bem quem é que está cuidando disso. É o ministro Chandex, e virou o chefão, ou melhor, xerifão, como foi chamado aí pelo infame, ou não tão bem quisto, ex-ministro Marco Aurélio Mello. Segundo a PGR, Bolsonaro e a sua organização criminosa, a gente sabe que não tem nada disso, estavam por trás do plano do golpe. É complicado, né, pessoal? Eles querem nos fazer acreditar que Bolsonaro é aquele homem em que toda live defendia a liberdade, as instituições democráticas, o cidadão como um todo. Esse cara aí, Bonorito, ele estava orquestrando uma espécie de conspiração para derrubar o governo qual ele fazia parte. Tá certo, estava saindo, mas se Bolsonaro quisesse ter feito algo, tenha certeza que ele não ia pegar meia dúzia de pessoas e teria utilizado algo muito mais potente. Sou totalmente contra a violência, você sabe disso, você também é. O que comprova que tudo não passou de um monte de porcalhada e o sistema todo aí, o Lula, a esquerda, tá utilizando isso para ir atrás e perseguir, numa novela sem fim, o Bonorito. E os vilões, né, já que o Bolsonaro é a vítima desse sistema todo, desse esquema, para pegar uma pessoa que nada fez, os vilões, vocês sabem, um não tem cabelo e o outro veste uma farda que, em certa época, a Polícia Federal já deu muito orgulho para nós. Hoje em dia, eles estão focados aí em perseguir o Bolsonaro. Meu querido, fala sério, né? Vamos falar sério aqui. Qualquer um que for contra a narrativa propagada pelo... Qualquer um que for contra essa narrativa que é levada adiante pela Suprema Corte, acaba se transformando em alvo. Nós temos vários exemplos. Para citar alguns clássicos aí, infelizmente clássicos, né? O Alan dos Santos, o Eustáquio, que até foi feito pedido de extradição. Bom, pretendo falar mais logo num outro vídeo. O Daniel Silveira e outros vários. Eu ia passar o vídeo todo aqui citando nomes e não ia conseguir falar o nome de todo mundo. Então, a PGR já soltou aquele parecerzinho, aquele pedaço de papel pra lá de objetivo, dizendo que a dita organização criminosa é vinculada ao Bolsonaro e que teve o papel central, ele, Bonorito, na dita quebradeira que aconteceu. Perguntas retóricas e óbvias aqui. Foi o Bolsonaro que estava lá? Ele estava aonde? Ah, nos Estados Unidos, lá em Orlando. Por acaso o Bolsonaro entrou em algum lugar, em algum edifício? É claro que não. Tem algum registro de ordem do Bolsonaro nesse sentido? Também não. Até porque se tivesse, tenha certeza, meu amigo, Bolsonaro já estava preso há muito tempo. Mas, segundo a PGR, o Bonorito foi o maestro de tudo que aconteceu naquele 8 de janeiro do ano passado. Reitero, ele estava liderando hordas enfurecidas? Não, nada
nada disso. A única prova que tem é que eram pessoas que estavam no seu desespero e acharam que poderiam fazer alguma coisa. Cometeram erros e aí estão sendo condenadas de forma exageradamente absurda. Mas no nosso Brasilzão, parece que basta alguém falar qualquer coisa e aí vira aquilo que o ministro Chandex achar que tem que virar. Vamos ser realistas, pessoal. Desde o início, a grande verdade é que o sistema não engoliu o Bolsonaro. Ele se colocou como o cara sendo anti esse próprio sistema, o cara contrário ao sistema. Primeiro, tiraram ele da jogada com aquela inelegibilidade doida, só porque ele falou com os embaixadores a respeito de algumas possíveis problemáticas nas caixetas. Não vamos entrar nesse detalhe aí, porque tu sabe o tipo de problema que isso pode trazer. Mas o ponto é, cadê a liberdade de expressão? Opa, desculpa, isso daí já foi pro inferno há muito tempo. Então, vamos esquecer esse detalhe. E agora querem colocar no Bolsonaro, através de uma denúncia, através de um relatório da Polícia Federal, toda a responsabilidade daquilo que aconteceu no 8 de janeiro. Como se o Bolsonaro tivesse orquestrado tudo, como se aquelas pessoas fossem marionetes. Não, tem nada disso. Se foram marionetes, não foram do Bolsonaro. Estão empurrando essa narrativa de trama golpista como se fosse o roteiro do dito filme que eu falei logo no início. Provas da participação do Bolsonaro? Nenhuma. Nada. Zero. Até porque, novamente, se existisse Bonorito, não estava solto. Ou seja, se a gente pedir alguma coisa diferente daquilo que é dito pela PGR, ou seja, conjectura, achismo, aqueles detalhes que a Polícia Federal diz que tem, repito, se tivesse, Bonorito não estava andando por aí, Brasil afora. E no meio de tudo isso, quem é que a gente encontra? Valdemar da Costa Neto, até então presidente do PL, dizendo que é possível sim anistiar o Bolsonaro e que essa é uma condição para o PL, é claro, apoiar candidato na eleição que vai ter na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Às vezes, além de nós, parece que o Valdemar é o único que está enxergando a realidade. E não quero ser injusto com ninguém. Vamos colocar aqui que o pessoal do PL, os deputados, por exemplo, o Nicolas, o Gaia e outros tantos, enxergam essa mesma realidade. Então, o Bolsonaro, meu amigo, tem que ser anistiado, porque o que foi feito contra ele é além de uma aberração jurídica. Eu expliquei outras tantas vezes. Inelegível por um crime de opinião. A jogada do Valdemar, realmente, ela é muito ousada. Quer até colocar como sendo uma espécie de crime fazer uma negociação junto com os deputados. Oh, meu Deus do céu. Isso acontece todo dia. Não é praticamente todo dia. É o tempo todo dia. O PL tem a maior bancada, você sabe, são 92 deputados e 14 senadores. E isso daí não diminui a perseguição descarada contra o Bolsonaro. A verdade, a gente já sabe, é para tirar ele de 2026. Botar ele pra fora, uma carta fora do baralho. E não é só isso. A anistia também pretende perdoar todo mundo. É claro, tem que perdoar geral, não adianta. Inclusive quem postou, doou ou fez qualquer coisa que, por alguma eventualidade, acabou sendo vinculado ao 8 de janeiro. Até parece que um tweet ou uma publicação no Instagram, no Facebook, fosse transformar alguém em vilão. A verdade, meu amigo, é a seguinte. Estão com medo que o Bolsonaro volte e sabem, sim, que o Bonorito vai acabar voltando. Disso ninguém tem dúvida. Só que aí tem um entrave, Um entrave aí meio careca, assim, tipo, cujo nome é Chandex. E mais uma turminha que tá lá no Supremo. Parece que eles estão sempre dispostos e com uma vontade enorme de trancar qualquer coisa que possa ser favorável ao nosso amado Bolsonaro. Até parece piada, meu amigo? Mas a coisa funciona assim. Mexeu com o Supremo, você se lasca. Vai pedir aí, tu, para que um inquérito seja público, ou vá falar um pouquinho mais além daquilo que é considerado como aceitável de algum daqueles ministros. E para completar tudo, agora o Bolsonaro, que esteve ontem em João Pessoa, foi ameaçado de morte, meu amigo. O sujeito publicou no Instagram aquilo que deveria ser aberto um inquérito para que o ministro Alexandre investigasse. Não é pela defesa da democracia? Pois bem, Xandão deveria investigar. Mas o sujeito postou no seu Instagram que ia ceifar a vida do Bolsonaro. A polícia encontrou o cara. Ele foi identificado, mas também já foi solto e irá responder em liberdade conforme a legislação. Pelo menos é isso que está dizendo a polícia lá da Paraíba. Não te parece que, sei lá, o sistema meio que faz vista grossa, mas quando é com alguma outra pessoa, não sei.
Quando aparece um macaco azul pendurado na traseira do automóvel de um delegado da Polícia Federal, o tal do Fábio Chor, aí tem que investigar. Imagem de câmera de um condomínio de luxo em Brasília? Negativo. Mas esse sujeito aí que ameaçou o Bolsonaro, não, esse aí pode ficar em liberdade. Aí na tua tela tá a publicação do cara, a ameaça explícita, dizendo que quando o Bolsonaro chegasse em João Pessoa, já estaria tudo organizado. Então o cara foi conduzido à Delegacia de Crimes Cibernéticos, foi ouvido e, segundo a própria Polícia Civil, vai responder em total liberdade, conforme prevê a legislação para o caso concreto. É uma verdadeira de uma palhaçada, não é? Mas voltando assim, rapidão, para aquela ideia do roteiro de um filme de ficção científica, no filme o governo geralmente costuma estar alguns passos à frente, controla tudo através dos bastidores, algumas vezes tem até algumas facções, máfia, isso no filme, pelo amor de Deus. Aqui no Brasil parece algumas vezes que tá meio parecido ou nem tão diferente assim. O ponto é, o tabuleiro político já tá feito, já tá armado, e quem movimenta as peças nesse tabuleiro, quem são? Supremo, a PGR, a mídia, o que eles querem? Bom, algumas respostas nós já temos. O que eles querem realmente é que o Bolsonaro continue fora do jogo, fora da disputa. A anistia, meus amigos, ela não é só justa, ela é merecida, é necessária. Garanto que se fosse o pessoal da esquerda aí, tava o Lula nu, uma garrafa aí, né, de 51, enfiada num certo orifício aí, né, a famosa posição 120, que é o 69 mais o 51. Isso seria necessário para justificar a correção de toda essa palhaçada aí que está acontecendo. Então, meu querido amigo, tome um pouco de cuidado. Enquanto algumas pessoas não entendem o que está acontecendo, a gente tem que ficar atento e ir com um pouco de calma. A verdade, meu querido amigo, está clara, está posta. Não se trata de justiça ou sobre quem é que controla essas pessoas, essa narrativa toda. E se você está do lado certo, e eu tenho certeza que você sabe que está do lado certo, você precisa de um pouquinho de cautela. Agora, se você estiver do lado da esquerda, aí você está liberado para fazer tudo. Se você questionar, bom, aí tu pode arrumar problemas com algumas pessoas que usam toga e que tem uma caneta pesada. Bolsonaro é o principal alvo. Não que nós estejamos de fora, mas o objetivo principal é o Bonorito. Estão tentando derrubar o Bolsonaro há muito tempo. Eu tenho certeza de que não vão conseguir, não vai ser tão simples ou tão fácil como tem se desenhado. O que eu sei é que para 2026, Bolsonaro vai estar lá concorrendo, vai ser mais votado. E em 1º de janeiro de 2027, Bolsonaro, Jair Messias Bonorito, vai ser o nosso presidente do Brasil. A batalha ainda não acabou. A anistia não é só uma questão de justiça, mas de corrigir toda uma injustiça, e que isso vai proporcionar ao Bolsonaro a voltar à presidência, eu não tenho dúvida. Então, meu querido amigo, dá o teu like, compartilha este vídeo, doe no Pix, o Pix é o e-mail doe para o will@gmail.com. Tamo junto, até depois, valeu, até mais, tchau, tchau.